Muito boa noite, São Gabriel, 19 horas e... quantos minutos? 33. 19 horas e 33 minutos. Essa é a nossa Vozcast, direto do nosso estúdio. Hoje, 5 de outubro de 2023, temperatura de 20 graus. Tá quente, hoje está quente. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, através da nossa página, nossa Vozcast. Antes de anunciar o convidado desta quinta-feira, vamos falar dos nossos grandes parceiros que contribuem para que tudo isso possa acontecer. Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vai de pança. Telefone e WhatsApp 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp 559-9934-7831. Inclusive, quero mandar um abraço todo especial aqui para o meu irmão Gilian Nunes Pinto, que hoje está de aniversário, completando mais uma primavera. Meu irmão, muita saúde e paz sempre na tua caminhada, que Deus continue abençoando e iluminando o teu caminho. Um grande abraço. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Jobim e Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil, Ana Enes, OABRS 54040, e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone e WhatsApp 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões, na Avenida Francisco Chagas, 1175, no telefone 3232-0859. Inclusive, hoje a gente está aqui trajado de Valmir Peças, a campanha do Outubro Rosa do Valmir Peças, que eles fazem todos os anos. A gente está aqui hoje vestido rosa, nessa campanha do outubro de conscientização à prevenção do câncer de mama, né? Muito obrigado, Valmir Peças, pela parceria de sempre. E também o nosso novo parceiro está integrando o nosso projeto Gênesis Produtos Coloniais. Há 14 anos em São Gabriel produzindo biscoitos e doces artesanais com a qualidade que você e sua família merecem. O telefone e WhatsApp da Gênesis é o 559-9612-7625. Seu André, Dona Zenilda, muito obrigado pela confiança e pela parceria, por acreditar no nosso projeto. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Kelly Cristiana Salão de Beleza, agende o seu horário no telefone 559-9931-2464. E o nosso parceiro de sempre, vereador Marlon Maciel, fé no trabalho e fé no futuro. A nossa Vozcast tem a produção de Carolina Brum Corrêa, como todos sabem, a patroa da casa, a patroa aqui também do nosso programa, ela que manda em tudo, em parceria com o JC Studio. Eu sou Júnior Jobim e vou apresentar o podcast, que é a tua, é a minha, é a nossa voz. Recebemos hoje no estúdio o pesquisador gabrielense Matheus Anilson Costa Santos. Posso chamar de pesquisador, Matheus? Seja muito bem-vindo, meu irmão, para esse bate-papo. O Matheus, ele que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa em 2020, mestrado em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2023 e atualmente aluno de doutorado da Universidade Federal do Pampa, com enfoque na dinocefalia e no período permiano. O cara acabou de fazer uma descoberta simplesmente incrível e a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre essa descoberta. E olha, vou te dizer, nomes de dar trava na língua, que eu nem vou me atrever, vou deixar para ele que conhece bem falar bastante. Matheus, muito bem-vindo. Espero que a gente consiga compartilhar essa baita descoberta que tu fizeste, que coloca São Gabriel assim num destaque extraordinário para o mundo da ciência, não? Com certeza. Primeiramente, desejar boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite também. Muito obrigado pelo convite. E sim, com certeza, isso coloca São Gabriel no mapa paleontológico e cultural, também de certa forma, do mundo inteiro. Do mundo todo, e a gente vai falar que o mundo participou dessa tua descoberta, né? Tua e do professor Felipe Pinheiro. Muito bem. Mas antes da gente entrar propriamente na descoberta, Matheus, eu fiquei surpreso quando eu descobri que tu era gabrielense. Fiquei surpreso conversando com o Gilian sobre a nossa conversa, que a gente tinha agendado essa conversa contigo para essa quinta-feira. O Gilian me disse, cara, é uma pessoa extraordinária e também fruto da terra. Ele é gabrielense. Onde é que tu estudou, Matheus, antes assim
começar a pensar em biologia, onde é que tu fez o teu ensino fundamental, o teu ensino médio, por onde que tu passou que a gente não se encontrou, meu irmão? Talvez porque eu seja um pouquinho mais velho, né? Então, durante toda a formação pré-escola, fundamental, ensino médio, eu fiz um poli ali, em João Pedro Nunes, aqui, uma escola estadual. Desde pequeno, eu já morava perto ali, próximo ao poli, então, desde pequeno eu frequentei ali, desde a pré-escola até me formar. Então, acabei nunca trocando de colégio, sempre fiquei por ali. E fiz toda essa formação ali No poli, o ensino médio, o ensino fundamental e o médio. Sim, e a pré-escola também. Tu te formasse no poli em que ano, mais ou menos? Foi em 2015. 2015? Então talvez por isso que a gente não tenha se encontrado. Eu estava saindo do poli e tu ia recém começar a sair do poli em 2004. Eu entrei em 2004, acho que eu formei, na verdade, na pré-escola em 2004. Que legal, cara. Então, de uma certa maneira, então a gente se encontrou. A gente se encontrou. Só que em gerações diferentes. Totalmente diferentes. Talvez eu tenha ter visto de longe. Mas que bom, cara. Que bom que... E o poli tem esse histórico de formar grandes pessoas, né? Grandes cidadãos também, né? E aí, passado esse período todo do poli ali, ensino fundamental, ensino médio, o que te fez decidir pela biologia? Então, foi durante o ensino médio, já a professora Jaqueline Miranda, que foi uma excelente professora de biologia, e durante todo esse período eu comecei aos poucos a começar a gostar do tema, até aquela ideia de que, ok, talvez eu não queira um trabalho mais escritório, mais talvez fechado, eu gosto da natureza, eu gosto de sair, eu gosto de ver as coisas. E comecei a perceber que a biologia poderia me proporcionar isso. Contato direto com a natureza. Contato mais direto com a natureza, com saídas de campo, trabalho de campo. E, inclusive, entre uma palestra do pessoal já da Unipampa, acho que na semana da Biologia, que a professora Jaqueline, que o pessoal da Unipampa promovia lá no Poli, eu me interessei muito pela palestra, até uma palestra sobre a Antártica, sobre um grupo de pesquisa lá, que é o NEVA, um grupo de pesquisa de vegetação antártica. Eu achei, pô, legal, é isso que eu quero fazer. Na hora ali eu estava pensando, nossa, que legal, vou para a Antártica. Mas depois, com o tempo, eu fiquei, ok. Entrei na graduação e já fui mais para o meu segundo semestre da paleontologia. Mas essas coisas, pelas coisas, foram atraindo meu interesse e me chamaram para a biologia. E quando eu descobri que tinha curso aqui, então foi maravilhoso. Uniu útil ao agradável. Exato, chegou a ir lá e conhecer o campus também. Eu voltei com um folderzinho assim, segurando e fiquei lendo ele algumas vezes. Não, peraí, é isso que eu quero ficar aqui. Então foi assim que eu cheguei lá. Dessa forma que a biologia te encontrou. Exato. Te encontrou, te cativou, e tu sempre teve essa paixão assim, pela natureza, por estudar a vida animal, a fauna, a flora, ou isso foi uma coisa que te despertou já mais adolescente? Como é que foi isso? Quando criança, eu sempre tinha... Eu gostei de animais, eu gostei de natureza, enfim. De lado da casa tinha um terreno com várias árvores, várias coisas que eu ficava brincando ali todo o tempo. Então, sempre foi gostar mais de coisas abertas, mais de natureza. E no ensino fundamental, admito que eu acho que eu não tenho muita memória de me pegar pensando nisso, assim, mas daí que parece que essa parte da minha infância voltou no ensino médio e aí mais ou menos definiu o que eu queria. E no ensino médio tu era bem? Tu tirava boas notas em biologia? Sim. Tu saía bem lá nos RNAs, né? Como é que é os genes recessivos, transmissivos, aquela coisa toda? Essa parte é mais difícil pra mim, mas... Eu também tive dificuldade nessa parte. Mas eu lembro que depois que pegava um tranco ali, eu não, entendi, era assim, não ia. Mas o resto da biologia eu sempre gostei. Sempre, acho que me saí bem. Sempre te saiu bem. Acho que sim. E o papel da tua família nesse processo, Matheus? Teus pais, eles te incentivaram bastante quando tu te deixaram à vontade? Como é que foi? Tinha aquela pressão por definir, tem que fazer uma graduação? Não, então, eu sempre morei com a minha avó e com o meu irmão. E a minha avó sempre me incentivou muito a estudar. Mas ela nunca fez pressão, nem nada do tipo para que eu escolhesse logo alguma coisa. O que eu escolhesse para ela, eu estava feliz. Então, ela sempre me incentivou, me ensinou muito que
o estudo era a coisa mais importante que a gente tinha. Então, desde o começo eu sempre gostei muito de estudar. Ela me levava para a escola, às vezes estava caindo uma chuva torrencial, ela conta muito essa história, inclusive. Estava eu uma chuva torrencial, eu fiz ela me levar, e tinha 2 pessoas na aula, eu e uma outra menina. Mas, então eu não gostava de faltar aula, não gostava de coisas, e isso ela sempre incentivou a mim, sempre me instigou a estudar e dar valor ao conhecimento. Tu fez do estudo o teu cavalo de batalha, né? Sim. Tanto é que até hoje tu é doutorando, e um doutorando, para quem não sabe, é um acadêmico que continua evoluindo na escadinha do conhecimento, né? Isso. Que bom, cara. Isso sabe que a gente precisa debater mais nessas questões. Assim, eu tenho um apreço muito grande por fazer essas reflexões sociais, né? Os meus pais têm uma origem muito humilde, tanto minha mãe quanto meu pai. E eles também fizeram, meu pai sempre, minha mãe sempre também fizeram esse incentivo para a gente estudar, porque ambos os dois fizeram do estudo o seu cavalo de batalha. Minha mãe já grávida, já mãe do meu irmão mais velho, né, do Juliano, concluindo a faculdade dela já grávida de mim, né, com todo o esforço, toda a dificuldade, mas foi buscar a graduação, foi buscar a sua profissão, né, minha mãe é professora, e o meu pai é a mesma coisa, meu pai também, com toda a dedicação, todo o esforço possível, foi buscar também a graduação. Meu pai tinha uma expressão que ele dizia, né, a gente passa a ter valor com o canudo na mão, né? Então, assim, já era, claro, dentro da forma dele, era a maneira que ele tinha para nos incentivar ao estudo. Assim, eu acho muito bonito esse tipo de história, Matheus, sabe? Quando a gente observa que, quando a gente olha para trás, as gerações que nos antecederam, as dificuldades que eles tiveram e as oportunidades que a gente tem hoje, e aí poder conversar contigo, um gabrielense, né, que se graduou aqui na nossa Universidade Federal, antes da gente entrar ao vivo, eu estava me recordando de toda a mobilização que foi feita em São Gabriel, para que São Gabriel tivesse um campus da Unipampa, né, e todo aquele alvoroço que foi feito. Eu me recordo que eu assisti uma palestra da Unipampa, já com os professores que seriam do nosso campus aqui, lá no cinema, eu esqueci o nome agora, no Calçadão. Sim. É o Cine, né, do Calçadão. E eu me recordo da palestra que eu assisti do professor Sérgio. E o professor Sérgio contando dos períodos da história, como que o planeta Terra foi evoluindo ao longo do tempo, falou da Pangeia, que é quando todos os continentes eram um continente só, era um continente único no planeta Terra. E ali ele já fazia o esboço das possíveis descobertas de fósseis que a gente poderia ter aqui em São Gabriel e na nossa região. Eu me recordo que aquilo, assim como tu, quando tu assistiu a palestra, eu fiquei fascinado com aquilo. Eu acho que foi por um detalhe assim, Matheus, que a gente não virou colega de profissão, porque a biologia também é uma matéria que me seduz muito, e essa possibilidade do contato com a natureza também, né? Isso também, para a gente aliviar o estresse, para a gente se conectar com o mundo natural, com o meio ambiente, não tem outra coisa, né? Eu acho que é supra-sumo, assim. E aí, a gente vai vendo, né, que o São Gabriel descobriu já coisas extraordinárias. Eu tive na Unipampa conversando com a diretora do campus, a professora Luciana, e ela me falava de um fóssil que estava aqui em São Gabriel, mas que estava sendo exposto nos Estados Unidos. E aí eu descubro, através da tua descoberta, que na verdade a gente já teve outras espécies sendo descobertas aqui em São Gabriel, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas 2 espécies que foram encontradas aqui em São Gabriel. A gente estava trabalhando essa ideia de quem é que veio antes, né? Mas essas 2 espécies são importantes para a tua descoberta, não é isso? Com certeza. Outras 2 espécies que a gente tem da mesma idade, né, que vem adiantando do Pamphonelus, são o Rastodon procurvens, que é um pequeno, que a gente chama de dissinodonte, um pequeno animal mais ou menos desse tamanho, assim. É herbívoro, que tem 2 penas presas na boca, e que o procurvens vem que essas 2 presas, inclusive, são um pouco voltadas para frente, então ele tem uma certa inclinação. Então esse animal era um pequeno animal herbívoro que um outro colega meu, na época, durante o mestrado dele, o Daniel, ele pôde estudar, a gente conseguiu acessar, inclusive, e reconstruir o cérebro desse animal. E descobrimos então, que ele era um animal que vivia em tocas. Ele era um pequeno animal fossorial, um animal que vivia nessas tocas.
E, então, além dele, a gente vai ter também o Konzukova, sangabrelense, inclusive. Konzukova sangabrelense. Que é um animal que foi descrito em 2016 pelo Cristian Pacheco, um ex-aluno da Unipampa. Hoje já doutor, se não me engano. Que se trata de um anfíbio, que a gente chama de Temnospondyus. Um anfíbio, mas que na verdade não é tão parecido assim com um anfíbio. É um anfíbio, mas muito mais semelhante em forma com os crocodilos, com os jacarés atuais, mas ele é um anfíbio. De grande porte, inclusive, o crânio dele teria talvez este tamanho, mais ou menos, talvez mais. Também descoberto na Fazenda Boqueirão, mesmo local onde foi encontrado o Pampa-Faneus. Esses animais serviriam, então, possivelmente, de potenciais presas para o Pampa-Faneus. Só para a gente esclarecer, então, Matheus, deixar bem claro, assim, né? São duas espécies que também foram descobertas mais ou menos na mesma época, isso, questão de um ano e pouco de diferença. A primeira, eu anotei, eu tive que fazer o dever de casa, viu, pessoal? Porque a matéria, ela é uma matéria muito interessante e aí eu tive que fazer as minhas anotações aqui, ó. A primeira que o Matheus falou é o Dissonodonte rastodon, que é esse animal menorzinho. Está nos 15. Que seria semelhante, assim, para que as pessoas consigam se localizar, semelhante a um rato, a um roedor, alguma coisa assim. Talvez algo assim, mas embora não tivesse pelos, não tivesse nada do tipo, tivesse... Só pela questão do... Viver em toca, essa questão de, talvez, papel ecológico, então, é um animal pequeno. Tá. Esse é o primeiro, né? O Dissonodonte rastodon. O segundo é um anfíbio gigante. Daí tu dissesse que a cabeça dele é mais ou menos desse tamanho, desse porte. Só a cabeça. Sim, só a cabeça. Então ele deve ter o quê? Mais ou menos uns 3 metros? 3, 4 metros. Pelo tamanho do crânio se estipula o tamanho. Isso. E esse é um anfíbio gigante Konzukova. Konzukova sangabrelensis. E o próprio nome, para quem esteja estranhando, né? Primeiro que os nomes científicos eles costumam ser estranhos, né? Por sua natureza. Mas Konzukova, isso mostra pra gente que essa espécie também foi descoberta na Rússia, é isso? Ela tem uma certa... Isso, o mesmo gênero, ele foi descoberto na Rússia antes até, que é a espécie Konzukova tarda, se não me engano. Ele é um animal também, o Konzukova daqui, e o São Gabriel, o Konzukova russo, eles estão tão próximos que foi permitido, então, são tão semelhantes entre si, que é o mesmo gênero. É como, por exemplo, questão de gênero, nós temos o gênero Felis, que seria, por exemplo, gatos, ou melhor ainda, um exemplo melhor, o gênero Pantera, que a gente chama. Pantera onca, que seria a onça, e Pantera leão, que seria o leão. São animais semelhantes, são felinos. Então, essa mesma lógica, o Konzukova russo e o Konzukova sangabrelensis aqui de São Gabriel. Alguma diferença ou outra, mas... Alguma diferença ou outra, não é a mesma espécie, não é exatamente a mesma espécie, mas são muito similares entre si. Isso nos dá uma ideia de similaridade entre as faunas daqui e da Rússia. Existem outros gêneros também, mas não são lembrados. Para a gente situar também, Matheus, para que as pessoas consigam entender assim, no espaço-tempo, né? Essas espécies elas teriam convivido na mesma época, né? Tanto o Rastodon quanto o Konzukova e quanto o Pampa-Faneus. Todos eles convivido na mesma época, assim como nós estamos convivendo aqui agora na mesma época. Só que para o grande público, a gente sempre lembra dos dinossauros, do período Jurássico. Nós estamos falando exatamente de qual período? A gente está falando então do período que a gente chama de Permiano, que aconteceu entre 299 e 251 milhões de anos atrás. E especificamente o Konzukova, o Pampa-Faneus e o Rastodon viveram cerca de 265 milhões de anos atrás. Isso dá uns 40 milhões de anos antes do primeiro dinossauro existir. Então, portanto, já deixando claro, nenhum desses animais, falando Pampa-Faneus, Rastodon, Konzukova, nenhum deles não são dinossauros. Nenhum deles é um dinossauro, nenhum deles. Os dinossauros vieram a existir no planeta Terra quantos milhões de anos depois? 40 milhões de anos depois disso. Nós estamos falando então de um período que é em tese, em torno de 290 milhões de anos a 251 milhões de anos antes. Isso, 251.
E especificamente eles viveram 265. 265. É. Como se a gente voltasse 265 milhões para trás, milhões de anos para Exato. trás, é o período em que essas espécies Então, viveram no mundo. sim. Que legal. E tanto o Rastrodon quanto o Konzukov seriam possíveis presas para a descoberta que tu fizesse agora recentemente em parceria com o professor Felipe Pinheiro, né? Isso. Mas eu até separei aqui, Matheus, essas descobertas, né? Antes da gente falar propriamente do Pamplofoneus, e aí eu quero te ouvir especificamente falar nos mínimos detalhes do que já foi descoberto em relação a isso, mas a gente também teve outras universidades que participaram dessa pesquisa, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho de quais universidades participaram, o que cada um contribuiu para esse processo, para essa descoberta toda. Primeiro, a Universidade Federal do Pampa, né? Claramente ela liderou a Cereza Campo, com o projeto do professor Felipe Pinheiro, liderou a Cereza Campo, é agora fiel depositário do material, o material se encontra lá. A Universidade Federal do Piauí, também, com o professor Juan Cisneros, pesquisador de El Salvador, que inclusive estava junto, né, quando nós descobrimos os Pamplofoneus. E ele também estava, ele é o autor principal do primeiro Pamplofoneus, né, publicado em 2012. O professor de El Salvador, como é que é o nome dele? Juan Carlos Cisneros. Juan Carlos Cisneros. Ele passou pela URGS, ele era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na época. E ele estava nesse campo, era um projeto em conjunto, ele veio aqui, ficou algumas semanas ou um mês junto com a gente, não lembro exatamente. Aí depois também tivemos a Federal do Rio Grande do Sul, que até esse projeto foi durante o meu mestrado, que a gente descreveu o fóssil, que a gente trabalhou, estudou ele. Então eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu era aluno de lá. Durante o mestrado? Durante o mestrado, isso, entre 2020 e 2023. Uhum. E os pesquisadores de Harvard também, Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles auxiliaram tanto no financiamento, tanto nas pesquisas durante os estudos, na revisão do trabalho. Eles vieram aqui em São Gabriel, inclusive, vieram 3 pesquisadores, Peter, Stephanie e o Scott. Os 3 vieram aqui em São Gabriel, fizeram alguns trabalhos de campo, ficaram algumas semanas aqui em São Gabriel. Isso já no teu doutorado, Matheus? Isso já agora no meio do ano, agora em junho, acho que em junho. Em junho. Deixa só eu fazer um comentário aqui, Matheus. A gente está com o pessoal nos acompanhando aqui, o Pablo Echeverria Macedo, que deve conhecer, grande parceiro, está aqui mandando umas ATTs aqui para ti. Está nos acompanhando também a Maria Gervásia, mandando boa noite para a gente. A Nath Figueiredo também está nos acompanhando. A Márcia também nos acompanhando. A Márcia dos Brigadeiros Gourmet. Recomendo, inclusive. Vou experimentar. O Matheus Machado está nos acompanhando. O João Lucas também está nos acompanhando. O João Lucas é o pré-cambriano. Material muito legal da parte. Ele está dele. estudando o Rastódon, inclusive. O Rastódon? O Rastódon, hoje em dia. Que legal. Também a nossa diretora, Luciana Benetti, está nos acompanhando aqui, está mandando boa noite para a gente. A Luana Jobim também está nos acompanhando. A Camila Martins também nos acompanha. Romano Matias Guerra também nos acompanha. Maria Inês também está nos acompanhando, mandando todo mundo boa noite para a gente, de uma certa forma, analisando o carinho e a importância da conversa. Eu vou pedir mais um pouquinho de paciência, Matheus, pelo seguinte, para a gente esclarecer para as pessoas, né, que a pesquisa que tu desenvolveu, que faz parte do teu doutorado, teve a participação de universidades muito importantes. Né? Primeiro, uma das principais do nosso estado, se não a principal, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sempre muito bem conceituada no país e na América Latina. Né? Teve a participação da Universidade do Piauí, que também é uma universidade federal muito importante no Brasil. E não só pelas universidades federais que participaram dessa pesquisa, mas também por uma das principais universidades do mundo, se não a mais, pelo menos a mais conhecida, sem dúvida, que é a Universidade Harvard. Né? Isso demonstra a importância da descoberta que foi feita aqui. Mas tem outros porquês ainda. E antes da gente falar desses outros porquês, eu queria te dizer o seguinte. O meu orgulho, né, de estar aqui e a minha honra de também estar podendo ter essa conversa contigo, mas o orgulho ainda maior por saber que tu é gabrielense e está aqui desenvolvendo
a tua pesquisa, está aqui descobrindo os nossos antepassados, aquilo que veio antes da gente, e a gente está aqui pisando nesse solo, e, enfim, muita coisa ainda para a gente descobrir, espero eu. E assim, a gente tem que valorizar isso. Né? E quando eu conversava com o professor Carlos Xavier, né? E a gente debatia, ele sugeriu que a gente conversasse com vocês, contigo e com o professor Felipe, para que a gente fizesse essa conversa. Porque as pessoas precisam saber o tamanho da descoberta que foi feita. Né? E nesse sentido que eu te recebo aqui com muita satisfação. E toda vez que tu precisar, tu sabe que tu pode voltar, que a casa está sempre aberta, porque é um assunto muito importante, né? Isso coloca São Gabriel num outro nível de debate cultural, de debate histórico, né? E não só São Gabriel, mas coloca o estado do Rio Grande do Sul. E aí, falando propriamente do Pampa Foneus, que foi a descoberta que foi feita agora, o que tu pode dizer assim, sobre a descoberta em si? O fóssil ele já existia? Vocês encontraram o fóssil? Como é que foi isso? Então, a espécie Pamphoneus bicai, ela foi descoberta, o fóssil que deu o nome à espécie, foi descoberto em 2008, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi publicado propriamente, já tinha um crânio, e depois também, posteriormente, as perguntas um fragmento de mandíbula, um animal muito maior, que também seria Pamphoneus, indicando que esse animal poderia chegar a um tamanho quase 2 vezes maior do que nós temos. Isso já tinha sido descoberto em 2000. Em 2019, sim. Raciocinar e tu vai... Vou baixando. Tá, perdão. Mas também tem que pensar em falar alto, tem que pensar em... Né? Pergunta se voltou aí, pede para as pessoas mandarem um... Já está ao vivo aí? Pessoal, a gente deu uma quedinha aqui de conexão. Tá tudo certo aí? Estão nos acompanhando? Vou pedir para vocês aqui confirmarem aqui para a gente. Estou acompanhando aqui nos comentários aqui. A ideia está tudo ok. Está aqui já a Camila, está aqui o André também chegou. Tá. Dando sequência, Matheus. Deu a notificação aqui para mim também. Dando sequência, Matheus, à nossa conversa, vocês fizeram uma primeira descoberta e tinha uma projeção do tamanho desse animal. E qual era essa projeção? Esse animal teria que tamanho, mais ou menos? A projeção inicial? Inicial. O crânio que nós temos, ele tem cerca de 36 centímetros e meio, 37 centímetros, algo desse tamanho, mais ou menos. Então ele seria um animal de uns 2 metros, talvez 200. Como é que é feita essa métrica? Assim? Como é que a gente sabe do tamanho do crânio, quanto que pode ser o tamanho do corpo do animal? Existem alguns cálculos que nós conseguimos inferir a partir do tamanho do crânio, o tamanho total do crânio, nós conseguimos inferir o tamanho que seria do fêmur do animal. Tudo isso com base em animais atuais, o que acontece em animais atuais. Uhum. A partir daí nós conseguimos estimar talvez também massa e tamanho total. Com base no tamanho do crânio nós conseguimos fazer estimativa, existe uma fórmula para isso. Nós conseguimos fazer essas estimativas. E esse crânio de agora foi de um processo que vocês fizeram a descoberta, que vocês fizeram a escavação? Sim, o de agora ele foi junto com... Quando eu estava falando com o Juan Cisneros, a gente estava num projeto que ele veio para cá, a gente passou um tempo em vários afloramentos, várias localidades, assim, nós encontramos fósseis, e durante uma dessas saídas a campo, nós visualizamos um pequeno fragmento dentro na rocha de cor um pouco roxa, um pouco azulada, que é o tom que esses fósseis têm nessa idade, naquele local, muito por conta de uma incrustação de óxido de manganês, deixando esse tom o fóssil mais azulado durante todo o processo de preservação. E ali nós começamos a escavar, e levou cerca de um mês, com pesquisadores alunos também. A gente ficou mais ou menos um mês em campo, quase todos os dias, para fechar um bloco, englobar um bloco de rocha. A gente foi delimitando até onde o fóssil iria para poder cercar ele totalmente e cobrir com gesso depois para proteger. O bloco final tem um pouco maior que essa mesa, talvez, cerca de quase 1 tonelada de peso, com rocha, e daí depois nós ficamos uns
2 anos, até que pegou pandemia também, então o campo ficou fechado um tempo, não pude estudar, não pude ir lá remover o fóssil da rocha também, isso atrasou um pouco os trabalhos. Levou 1 ano, 1 ano e meio, os 2, para remover o fóssil da rocha, e depois outro ano para estudar propriamente o animal. Então o processo o primeiro é feito o diagnóstico do campo, encontrou ali os indícios, faz a remoção uma parcela, leva isso para dentro do laboratório e ali no laboratório vocês trabalham. Isso, a gente trabalha ali no laboratório com mais cuidado, mais detalhadamente, então para remover toda a rocha que está em volta do fóssil, porque o fóssil acaba sendo preservado dentro dessas rochas, esse tipo de rocha, que são rochas sedimentares. Então, com o uso de um batedor pneumático, que é um instrumento parecido com uma canetinha, uma ponta de uma espécie de agulha na ponta, que nós vamos Pedacinho por pedacinho. aos poucos, removendo a rocha, com o uso de um compressor de ar, até com ar comprimido, que assim esse instrumento funciona. Uhum. Nós vamos removendo aos poucos e vamos revelando e tirando toda a rocha e revelando o fóssil. E como é que é esse processo, Matheus? Por que se preserva esse fóssil esse tempo todo? O que aconteceu ali para que ele ficasse encapsulado, em tese, não sei? Como é que ele ficou ali? Então, o que acontece, certo? Existem diversas formas de preservação fossilífera, mas o que deve ter acontecido ali é que esse animal, o ambiente que nós estamos ali era próximo de rios e lagos, mais especificamente rios naquele local. Então o animal provavelmente morreu, ficou ali. Houve alguma grande inundação, alguma enchente, alguma grande inundação, e as camadas de areia, de sedimento, grãos mais finos, estavam ali durante essa enchente, cobriram um material, cobriram um animal. Aí, gradualmente, por conta de todos os processos geológicos, ele foi adentrando cada vez mais no crosta solo, na crosta terrestre. E ali, por conta de questão de maior temperatura e pressão, a rocha sedimentar se forma. Quando as rochas sedimentares se formou, o fóssil, o futuro fóssil, digamos assim, estava ali dentro, então foi encapsulado. Fossilizou junto. Exato. E por outras questões também, nessa rocha sedimentar, que tinha esse óxido de manganês, ele adquiriu algumas características, né? Foi substituído o osso original por mineral. E entre esses minerais tinha o óxido de manganês, que deixou ele com essa cor mais azulada, mais roxa. Então, de uma certa maneira, a própria natureza se encarregou de encapsular ele ali e preservar para que hoje a gente pudesse fazer essa descoberta. Exato. No processo de fossilização, basicamente, o animal ele sai da biosfera, né, do conjunto de organismos, e entra na litosfera, né, que ele já se torna rocha. Ah, entendi. Então ele perde a natureza de osso para se tornar um osso... Um mineral. Um mineral. Mineralizado. Como se fosse uma rocha também, né? Só manteve a forma. Exato. Mantém o desenho. Interessante isso. E a gente consegue até, às vezes a preservação é tão boa que a gente consegue identificar estruturas a nível celular. Tá, e deixa eu te perguntar, nessa rocha que vocês trabalharam por esses 2 anos, né, foi encontrado só o fragmento de crânio ou teve algum outro fragmento? E a tua parte de estudo ficou restrita ao crânio do animal? Então, é que a gente vai a campo e detecta fragmentos de ossos, a gente detecta ali, e se encontrar alguma hora, a gente vai fazer esse bloco, vai delimitar. Então a gente delimitou ali exatamente o Pamphoneus, exatamente o que estava ali. Nós encontramos o crânio completo do Pamphoneus, do lado esquerdo e do lado direito, e costelas também desse animal, o osso do dedo, uma falange. Encontramos também alguns ossos separados, talvez do crânio, talvez do braço, ossos do braço também. Então a gente delimitou exatamente o Pamphoneus, só tinha ele ali. Então, respondendo a tua pergunta mais diretamente, só dentro desse bloco que a gente fez, mais bem detalhado, só Pamphoneus? Só Pamphoneus e costelas, falanges também do Pamphoneus, todos do mesmo indivíduo. Mas todos do mesmo indivíduo? Então o que permite a projeção que foi feita de que ele possa atingir até 3 metros
Isso dá para fazer essa projeção em cima dos outros também, não só mais em cima do tamanho do crânio especificamente. Essa projeção, então, normalmente base de fêmur, nós não temos o fêmur. Foi mais em cima do crânio mesmo. A projeção de 3 metros, nós chegamos com base num outro material, numa localidade de cerca de 5 quilômetros ali da Fazenda Boqueirão, que é um osso dentário, um osso da mandíbula, mais ou menos dessa região, com 3, 4 dentes, mais ou menos desse tamanho aqui, bem espesso. Seria provavelmente de um animal adulto. Então, os dois crânios que nós temos, de 30 e poucos centímetros, 36 centímetros, 37, serão indivíduos jovens que ainda estavam em crescimento. Então, com base nós projetamos que, com base nesse pegamento de mandíbula, seria um animal de duas vezes maior, se ele fosse completo, seria um animal de quase 60 centímetros de crânio, 60, 70 centímetros, e um adulto. Então, essa projeção de 3 metros, nós temos uma projeção de 3 metros e 400 quilos, é com base no maior indivíduo. Daí é outro afloramento, um outro fóssil descoberto em 2000, que por características dos dentes, como os dentes são projetados para trás, com presença de serrilhas nesses dentes, nós conseguimos atribuir a Camphoneus. Então, os dois crânios mais completos que nós temos são indivíduos jovens, ainda em crescimento, e o maior indivíduo é esse fragmento de mandíbula, que seja 60, 70 centímetros de crânio. Então, só para quem está nos acompanhando conseguir entender melhor, no ano 2000 foi descoberto um fóssil, que é uma parte de uma mandíbula, que até então não estava se conseguindo identificar de quem pertenceria esse fragmento. Identificar que grande grupo pertencia, mas não... Agora, com a descoberta do crânio, foi possível identificar que se trata de um Pampaphoneus, só que já em estágio adulto. Isso, nós reavaliamos, nós descobrimos isso, nós avaliamos com cuidado a dentição e a região da mandíbula desse novo crânio, do primeiro também, do holótipo também, e reavaliamos esse material lá de 2000 e percebemos que pode ser atribuído sim a Pampaphoneus. Perfeito. Matheus, eu vou te pedir um tempinho para eu poder mais uma vez anunciar os parceiros do nosso podcast, tá, que a gente tem aqui. Mas antes de mais nada, eu vou te fazer um regalo, meu irmão. Nosso novo parceiro gabrielense, assim como tu, tá, que é a Gênesis Produtos Coloniais, ela mandou pra gente aqui esses brindes. E eu vou deixar que tu escolha, a teu critério, um desses pacotinhos, porque se eu te der todos, a minha mulher vai me matar depois. Porque ela adora esses biscoitos, então assim, eu vou deixar que tu escolha. Nós temos aqui vários tipos, ó. A gente tem esse primeiro aqui, que é amanteigado de goiabada, segundo indicações, ideal para comer junto com o chimarrão. Nós temos também aqui, ó, o rosca de milho, para quem gosta dos mais tradicionais. Nós temos aqui aquele que é o carro-chefe da Gênesis aqui em São Gabriel, que é o rosca de polvilho. Adoro polvilho. Então, está escolhido. Vamos no carro-chefe. Tá, o carro-chefe também. Obrigado. Mas além desses, a gente também tem o amanteigado de chocolate, né? E, além disso, São muitas opções. são várias opções. A gente também tem os amanteigados tradicionais e também temos aqui a rosca de leite. E esse aqui é o meu preferido, que eu sou apaixonado, que foi com ele que eu descobri a Gênesis, que é o biscoito de amendoim. Esse aqui eu sou fãzaço desse aqui, muito bom, recomendo muito. O biscoito Gênesis, ele é um produto de São Gabriel, né? E é uma empresa, é uma fábrica que funciona desde 2010, tem 14 anos de história e acreditou aqui na nossa terra, assim como tu também acreditou, né? E a gente tem muito orgulho de tê-los como parceiro, de divulgar o trabalho deles. É um casal fantástico, eles estiveram aqui conversando conosco, o seu André e a dona Zenilda, duas pessoas extraordinárias, abençoadas também, e que merecem todo o sucesso. Biscoito Gênesis, vida longa, continue aqui conosco, e eu tenho certeza que vai te amarrar, que é muito bom, cara, muito bom mesmo. Quero experimentar todos em algum momento também. Fica à vontade, a gente já deixou o pratinho aqui pra ti, já pra tu já ir experimentando aí. Mas se tu quiser experimentar algum outro aqui, fica à vontade, irmão. Sem problema. Tá? Mas além do biscoito Gênesis, tá? Gênesis Produtos Coloniais, há 14 anos em São Gabriel, produzindo biscoitos e doces artesanais com a qualidade que você e sua família merecem, no telefone e WhatsApp 559-9612-7625. Um outro detalhe que eu fiquei sabendo dos biscoitos Gênesis, dos Gênesis Produtos Coloniais, Matheus, eles fazem tudo de forma artesanal e in natura.
O ovo é in natura, a nata é in natura, tudo in natura. Eu fiquei impressionado, muito, muito, muito interessante, um produto artesanal de muita qualidade e eu recomendo demais. Mas além dos biscoitos Gênesis, a gente também tem o apoio e a parceria do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansagula, não perca tempo, vai de pança no telefone e WhatsApp 559-9943-6555. Rara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Jobim e Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil, Ana Enes, OAB-RS 54040. E Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035, no telefone e WhatsApp 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e tratores na Avenida Francisco Chagas, 1175, no telefone 3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça a sua encomenda pelo telefone e WhatsApp 559-9669-8713. Kelly Cristiana, Salão de Beleza, agende o seu horário, telefone 559-9931-2464. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho e fé no futuro. Matheus, falando propriamente do Pampafoneus, é um crânio de mais de 30 centímetros, foi descoberto aqui, teve a participação de uma das principais universidades do mundo, que é Harvard, teve a participação de uma das principais universidades do Brasil, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas também da Universidade Federal do Piauí, com o professor e pesquisador Juan Cisneros, de El Salvador. Então, uma pesquisa internacional. E se trata nada mais, nada menos do que o maior carnívoro terrestre da América do Sul. É isso? O mais antigo. Não o maior, mas o mais antigo. O mais antigo grande predador da América do Sul. O mais antigo grande predador da América do Sul. Se eu te perguntasse, Matheus, pudesse classificar assim, de 1 a 5, qual a importância dessa descoberta para o mundo da ciência? Não, eu daria 5, porque... Daria 5 porque foi eu que descobri, não. Pois é. Humildemente. Humildemente, daria 5. Eu tô te dando 10, irmão. Se eu pudesse, eu te dava 15, 20, mas de uma análise técnica, assim, para o universo da ciência, de 1 a 5, qual é a nota que tu atribuiria? Daria 5, porque acho que pela primeira vez consigo descrever exatamente o que é um Pampafoneus. Porque é um animal que a atribuição original dele não era suficiente para se separar de alguns animais da Rússia, inclusive, de uma outra espécie da Rússia. E nós conseguimos descrever detalhadamente esse crânio e definir exatamente o que é a espécie gaúcha e o que seria a espécie russa. Nós também conseguimos, pela primeira vez, para esse grupo, que são os Dinocefalia, nós tivemos, então, se não a maior, mas uma das mais detalhadas, se não a mais detalhada, uma das mais detalhadas descrições desse grupo, que era algo que não se tinha muito. Tinha uma de 2013, muito boa, inclusive, o pessoal da China. Tinha uma outra de 1994 e não tinha muita coisa. Então, o grupo é o Dinocefalia. Dinocefalia. Isso. Antes dos dinossauros. Tem esse nome dino, né, que o prefixo dino significa terrível, algo assim. Para dinossauros são os lagartos terríveis e para dinocefalia são cabeça terrível, porque esses animais eles apresentam no crânio protuberância, no espessamento do osso dele é muito espesso. E formam às vezes protuberância, que os herbívoros desse grupo eles tinham um comportamento similar aos bodes, eles ficam chocando, batendo cabeça com cabeça. E para os grandes carnívoros, isso provavelmente auxiliava na redução do impacto que a mordida desses animais causava. O Pampafoneus é uma espécie descoberta aqui. Não há registros de outras em outros locais. Não, só ocorre aqui e somente em São Gabriel. Por isso o nome Pampafoneus, remetendo ao nosso bioma Pampa. Então, é possível que a gente encontre exemplares também na Argentina, no Uruguai. Primeiramente precisa ter a rocha da idade certa. Precisaria encontrar a rocha do tipo e da idade certa. Teria rochas
sedimentares formadas em ambientes fluviais, em ambientes de rios ou lagos, mais frequentemente mais terrestres que rios. Porque os animais, quando viviam, eles iam lá, se alimentavam, muitos herbívoros se alimentavam lá, então os carnívoros acabavam ficando próximos dessas regiões, tanto para beber água, como para se alimentar da vegetação ao redor, os carnívoros para se alimentar dos herbívoros, enfim. Precisa encontrar rochas da cidade e encontrar rochas desse tipo da cidade. Na Argentina, eu admito que eu não tenho conhecimento de nenhuma rocha de rochas do Permiano ou de fósseis do Permiano. Em menos ainda de 265 milhões de anos atrás. No Uruguai, a gente até tem Permiano, para o limite, finalzinho do Permiano, 250 milhões de anos, que é a formação Dona Vista, se não me engano. Isso é uma discussão até, na verdade, que nem vou entrar em detalhes, tem uma discussão social. Não é uma teoria ainda muito... Se essas rochas do Uruguai são de 250 e poucos, se já estão no Triássico, algo assim. Mas esses animais, os dinocefalia, pompneus, eles viveram num período muito curto. Eles eram muito abundantes no momento em que eles viveram, mas eles se extinguiram muito rápido. Quanto tempo, mais ou menos? 10 milhões de anos. E para isso colocar numa escala geológica que nós temos bilhões de anos, 10 milhões de anos é um momento muito curto. E a gente tem grupos que vivem por centenas, por 100 milhões de anos, talvez. É aí que tá, para quem está nos acompanhando, assim, tá aqui a Gênesis aqui também mandando boa noite pra gente, para que as pessoas consigam compreender, né? Quando a gente estuda a história, a gente fala 10, 15, 20 anos, acho que é muito tempo, né? Mas quando a gente vai estudar a história e a evolução do planeta Terra, 10 milhões de anos é nada. É um piscar de olhos. Esses animais viveram entre 272 e 262 e foram extintos num evento de extinção ali no 260 e poucos milhões de anos, todos eles foram extintos. E qual é a teoria que tem, Matheus? O que extinguiu eles? Foi uma inundação? O que pode ter sido? A extinção do guadalupiano, que é uma que a gente chama, ela foi causada por... na verdade, nós não temos muita questão. Eles vivem antes de uma grande extinção, que é a extinção do Permo-Triássico, há 251 milhões de anos atrás, que é o que define o final do Permiano, mas eles já tinham ido. Né? Essa extinção do Permo-Triássico é o que a gente conhece melhor. O que causou ela foi uma série de eventos vulcânicos na Sibéria, que levou... É muito similar ao que está acontecendo hoje em dia, que levou Um aquecimento, gás carbônico jogado na atmosfera, dessa forma, nesse caso de uma forma mais natural, né, por causa dos vulcões, gerou efeito estufa, gerou anoxina dos oceanos, falta de oxigênio no oceano, acidificação dos mesmos, e cerca de 85% das espécies de tudo que vivia foi extinto. Para um pouquinho, que agora tu me assustou. Tu tá falando que há 260 milhões de anos atrás, o que aconteceu, e que provavelmente foi a extinção, que provocou a extinção dos dinocefálios. O que provocou a extinção dos dinocefálios ocorreu antes, mas não é algo tão bem definido. Exato. Mas o que aconteceu lá atrás é mais ou menos o que está acontecendo agora. Só que agora, por força da mão humana. Exato. Força humana. Exato. A gente tem uma frase muito conhecida, que é o presente é a chave do passado. Isso nos leva a estudar os animais atuais para entender como funcionavam os animais do passado. Mas o passado também ele é uma chave para o futuro. Porque é exatamente o que aconteceu, são os mesmos ciclos biogeoquímicos, a mesma questão de carbono na atmosfera, efeito estufa, lá causado por vulcões, está acontecendo agora aqui, levando talvez a gente para uma sexta extinção em massa. Existe um livro muito bom, que é da Elizabeth Colbert, que é a sexta extinção e fala sobre isso. Então são os mesmos ciclos, carbono na atmosfera, em uma escala mais lenta do que a atual. Então durou alguns milhões de anos, algumas centenas de milhares em 2 milhões de anos, todo esse evento, e dizimou 85% de tudo que vivia na Terra, seja bactéria, seja planta, seja animais, tudo isso está englobado, toda a vida na Terra foi quase extinta, quase acabou nesse momento. E hoje em dia nós estamos fazendo isso em uma taxa até mais acelerada.
Mais acelerada do que eventos anteriores? Sim. Esse evento todo durou centenas de milhares de anos. A gente não está fazendo isso há tanto tempo e fazendo isso mais rápido. Então, é bem perigoso. Assustador. Então, essa ideia de que o aquecimento global é fake news, isso aí cai por terra. Analisando os dados da ciência, não tem como negar isso aí. Não tem como negar. E já aconteceu antes. Bom. Informação muito valiosa essa, Matheus. Matheus, eu não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa, se eu deixei de te perguntar alguma coisa, fica à vontade. Tu acha que, dentro desse sentido, tu acha que dentro dessa ideia de que a gente teve a descoberta das possíveis presas, agora a descoberta do predador. E eu ia te fazer essa provocação, assim, né? Na verdade, são duas provocações. A expectativa que tu tens, após a tua descoberta, junto com o professor Felipe, junto com o professor da Universidade do Piauí, com a participação de Harvard, a ideia de vocês é que novas descobertas ainda estão por vir. Tem muita coisa ainda para se desvendar aqui do nosso Pampa. Com certeza, eu tenho bastante esperança que isso aconteça. Eu imagino que isso vai acontecer, inclusive. Até porque na África do Sul e na Rússia, nós temos dezenas de animais já descobertos. Aqui a gente tem 3, 4 espécies. A gente está recém no começo. O que falta aqui ainda é um pouco de tempo para a gente. A gente está começando as pesquisas mais aprofundadas nesse momento, nesse período. E esforço de colheita que a gente já tem, então aos poucos no futuro com certeza vai sair novas espécies, vão sair novos predadores, vão sair novos herbívoros. Isso com certeza vai vir muito mais coisa por aí, aqui para São Gabriel e a região. O que a gente precisa é valorizar essa baita universidade que a gente tem aqui e, consequentemente, a ciência, né? E eu ia te fazer essa provocação e eu não tem como deixar de fazê-la, sabe? Recentemente, a 4ª colônia aqui no Rio Grande do Sul recebeu o reconhecimento de Geoparque, justamente por conta do seu patrimônio arqueológico, né? e paleontológico, perdão. E isso também é uma forma de fomento para que essas pesquisas elas aconteçam cada vez mais e com mais intensidade, com mais pessoas. Tu acha que o melhor caminho seria esse? A gente buscar junto à Unesco, junto a essas entidades, incentivo para esses projetos de pesquisa? Sim, até porque isso vai gerar turismo, vai gerar turismo cultural na região. Existe uma série de critérios, né, que precisam ser cumpridos para se candidatar a um geoparque para conseguir ter um geoparque na região. Eu admito que eu não tenho exatamente conhecimento de quais critérios são esses especificamente, são vários, né? Mas são uma lista grande. Mas com certeza, a gente tem que pensar nisso. Assim. Foi um trabalho excepcional que o pessoal do CAPA, da 4ª colônia, fez. E eu acho que a gente tem que seguir pesquisando, seguir trabalhando. Se espelhar no que eles fizeram. E no futuro. Sabe que como eu acompanhei o processo todo de criação dos campos, né, uma parte ficou com a UFPEL, eu lembro, uma parte dos campos da Unipampa, outra parte com a Universidade Federal de Santa Maria, até que a Unipampa se posicionou e conseguiu se autogerir, né? E eu sou um fanzástico da Unipampa. Eu fui aluno da Unipampa de Alegrete, em 2008, logo depois da criação. Me recordo de como que era a realidade daquele prédio. Me recordo da luta aqui em São Gabriel para que também fosse erguido o prédio da Unipampa aqui. Por muito tempo a Unipampa ficou em prédios alugados aqui pelo centro da cidade no início. E laboratório muito tempo também em prédio alugado, as coisas meio perdidas assim, até que o prédio foi construído aqui. E, cara, eu tive no Alegrete tem menos de um ano. Eu entrei lá, tu observa, eu me recordei, assim, em 2008, o que era o campus da Unipampa, e quando eu olhei o que é o campus da Unipampa hoje em Alegrete, eu fiquei, assim, de queixo caído, apaixonado porque os caras fizeram um investimento de infraestrutura no entorno da Unipampa fantástico. Abraçou a Unipampa. E é uma coisa que eu te confesso, como gabrielense, assim, né, eu gostaria muito de ver essa realidade aqui, e que a gente soubesse aproveitar melhor essa Universidade do Pampa
Na quinta-feira passada a gente recebeu aqui a Eveline Mello, que fez participou de um projeto de extensão da Unipampa para música, e onde ela se lapidou o talento dela. Assim, a gente vai observando que a Unipampa não é só também a biologia, mas ela desenvolve uma infinidade de outras coisas que a comunidade poderia ser melhor contemplada, né? Se tivesse um acesso melhor, se tivesse, né, uma infraestrutura no seu entorno melhor. Mas eu te confesso que eu sou um apaixonado por isso, e eu tenho muita fé e esperança que cada vez mais a Unipampa se desenvolva aqui em São Gabriel. E uma das coisas que eu gostaria muito de ver também é a Unipampa cada vez mais envolvida naquilo que é importante para a nossa região, que é o desenvolvimento do setor primário. A Unipampa tem material humano para dar, vender e distribuir aí, para contribuir para um outro pensamento, um outro raciocínio, a gente conseguir fomentar a nossa região. E agora, com esse tipo de descoberta tua e do professor Felipe, a gente tem a possibilidade do desenvolvimento e fomento do turismo cultural, do turismo ecológico, né? O bioma Pampa, ele é exclusivo no mundo, né? Eu brinco que da parte nacional, da parte brasileira do Pampa, a gente é pouca coisa maior que o Pantanal. Então olha o tamanho da exclusividade que a gente tem, né? E a gente precisa preservar e valorizar isso. Então, se dentro dessa provocação que eu te fiz de geoparque, a Unipampa exerceria papel fundamental nisso. Eu acho que esse debate teria que ser feito pelos professores da Unipampa, pelos gestores da Unipampa, de como que a universidade poderia auxiliar o município a pensar fora da caixa nesse sentido e tirar isso do campo da ideia, jogar primeiro para o papel, projetar isso, né? E depois a gente batalhar para que isso se concretize. Sim, com certeza, essa ideia de geoparque teria que ser encabeçada pela Universidade do Pampa, que é uma instituição que traz muito para a cidade, que muitas vezes não é, talvez, provavelmente reconhecida, muitas vezes nem sabe que a Unipampa existe aqui, que é a Universidade Federal, que qualquer um pode entrar através do Enem. Então, e já é uma universidade relativamente nova comparada a outras, e tem muito a crescer. A gente tem muita coisa, tem muita gente trabalhando para isso, inclusive, e tem muita coisa ainda boa para vir. Eu gostaria de adicionar uma coisa que faltou, que eu fiquei devendo. Sim. Que havia me fugido da memória. O que causou exatamente a extinção? E eu te fiz a provocação porque isso, fala, né? Que fugiu na hora. Né? Mas o que acontece? O que estava acontecendo naquele momento, certo? No contexto da Pangeia... Só para situar, né? A Pangeia, para quem não sabe, é quando a Terra era uma coisa só. Não tinha os continentes separadinhos, era todo mundo junto. Né? Por isso que tu cita tanto a Rússia e a China. Exato. Provavelmente a gente estava mais ou menos no mesmo contexto, não é isso? Sim. Então, todos esses continentes estavam próximos. E aqui em São Gabriel, por exemplo, vamos lá. A Pangeia estava passando por profundas mudanças climáticas nesse momento, durante o Permiano. E aqui em São Gabriel, por exemplo, no começo do Permiano nós tínhamos um grande mar aqui, que era um mar, que a gente conhece como Mar Irati, onde nós encontramos aqueles mesossauros, foram muito importantes, inclusive, na descoberta da Pangeia, na descoberta que a Pangeia existiu. Eles ocorriam na África do Sul, ocorriam na Índia, entre outros lugares. E essa mudança climática estava acontecendo e esse mar foi secando. Fica à vontade. Esse mar foi secando gradualmente. Então, no momento que o Pampa viveu, esse mar já não existia mais. Era um ambiente com rios, com lagos, com grandes plantas arbóreas, florestas, vegetação associada a esses lagos. Mas isso foi secando cada vez mais. Até que essa mudança climática, provavelmente no final do Guadalupiano, no final de 262, uns anos atrás, dizimou esse geocefália, isso no contexto global. Mas aqui, mais especificamente, essa mudança climática levou à existência de um deserto, onde hoje é São Gabriel, e onde é hoje praticamente parte do Rio Grande do Sul. A gente chama de deserto de Piramboia. Então, foram essa transição no começo permanente, antes de geocefália existirem, tinha um mar, aqui em parte do Rio Grande do Sul, inclusive São Gabriel era perto do mar. Esse mar foi gradualmente regredindo, foi gradualmente secando, e no futuro a gente teria um deserto aqui em São Gabriel. Um deserto é exemplo do que está acontecendo o processo de desertificação no próprio Alegrete. Tem um processo de desertificação acontecendo, eu me recordo que isso foi um estudo feito já há bastante tempo atrás. Mas assim, para contextualizar, então,
em um dado momento da história, a gente teve em cima de nós um oceano. Exato. E aí esse oceano foi regredindo com a movimentação das placas tectônicas ali, o movimento geológico, né? Inclusive por conta da Pangeia, porque essa região foi ficando cada vez mais distante dos mares, essa região foi secando. E aí, durante um dado momento da história, isso aqui tudo foi um deserto? Exato. Logo depois, o Banco resolveu, já tinha, todo esse grupo já tinha se extinto, depois se tornou um deserto. O Banco resolveu um momento de transição para esse deserto. O Papaneus, ele se encaixa nesse momento de transição, ele se encaixa no momento que nós tínhamos florestas, nós tínhamos lagos, nós tínhamos rios. Quando retrocede o quando oceano. Retrocede o oceano. Depois vem o deserto. Mais ou menos o mesmo efeito que acontece com os rios. Quando ele recua, terra fértil, bastante fauna, aquela coisa toda. Sim. Então isso, quando o oceano retrocedeu, o Papaneus estava ali, habitou, e aí na desertificação provavelmente a extinção dele. O clima foi ficando cada vez mais quente, igual está acontecendo hoje. Já era mais quente quando resolveu, mas foi ficando cada vez mais quente, teve um momento que nós tínhamos um enorme deserto aqui na região sul do Brasil. Interessante, cara. E depois do período permiano, o que a gente tem na sequência? Ele termina nessa grande extinção e a gente vai ter o que a gente chama de Triássico, entre 251 e 220 milhões de anos. Esse momento Triássico é um momento no começo do Triássico é um momento de recuperação faunística primeiro. Somente 15% do PIB sobreviveu. Dado esse momento, as faunas se recuperam entre 10 e 12 milhões de anos. E depois nós temos maior diversidade já aqui no Rio Grande do Sul, também na região de Santa Maria. Os primeiros dinossauros aparecem mais pro final do Triássico. É possível que a gente encontre fóssil do período Triássico aqui em São Gabriel também? Nós teríamos que encontrar as rochas certas, rochas do Triássico, perdão. Fica à vontade. Temos que encontrar as rochas do Triássico aqui em São Gabriel. No momento, elas estão ali em São Francisco de Assis. No momento, nós não temos as faixas ainda. Não que não tenha, mas é porque ainda não foi catalogado. Exato. No momento, nós encontramos, com certeza é possível aparecer faixas do Triássico. Quer acrescentar mais alguma coisa, irmão? Não, acho que é isso. Acho que é. Então, só para a gente recapitular, já que estamos encerrando aqui, nós falamos de uma descoberta incrível, com participação das principais universidades do Brasil e do mundo, tá? Com participação de pesquisadores brasileiros e também estrangeiros, americanos, salvadorenhos, acertei? El salvadorenhos, né? A gente está falando do Pampafoneus, que é um animal do grupo dos Dinocefalia, do grupo dos Dinocefalia. Não estamos falando de dinossauros, mas sim dos antecessores aos dinossauros. E trata-se da descoberta do maior predador, aliás, não do maior predador, eu estou me equivocando. O mais antigo grande predador da América do Sul. Tá? Então, Matheus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela conversa, extremamente enriquecedora. Gostei daquela expressão que tu utilizou, é a chave, como é que é o presente é a chave do passado, mas o passado pode ser a chave para o futuro também. O presente é a chave para o passado e o passado é a chave para o futuro. Legal, eu gosto de usar Confúcio nessa aí. Confúcio dizia que a melhor maneira de prever o futuro é estudar o passado. Perfeito. Pode ser mais ou menos por aí, né? Já que tu falou tanto em China, eu trouxe aí um filósofo chinês para a gente encerrar bem. E eu acho que esse é o caminho. A gente olha para trás para ver por onde nós trilhamos para chegar até aqui, para que para frente a gente não repita os erros do passado e a gente comece a olhar o meio ambiente e a ciência com mais carinho, né? Foram anos nebulosos esses últimos anos para a ciência e eu espero que agora a gente tenha muita luz para a ciência e haja muito espaço para o desenvolvimento das pesquisas e que a razão e a racionalidade elas nos deem um bom norte e que a gente consiga criar essa consciência de que preservar o meio ambiente é sempre o melhor caminho. Meu irmão, muito obrigado por tudo. Eu agora quero agradecer a todo mundo que nos acompanha até aqui. Matheus, grande abraço. Obrigado pelo convite. E mais uma vez, aproveita. Biscoito Gênesis, já sabe, né? Agora procura nos mercados, Biscoito Gênesis, vale muito a pena, viu? Vou querer experimentar todos. Muito obrigado, irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.